Pessoal, vamos a mais um vídeo de projeção astral. Há muito tempo que eu não faço. Talvez por causa das polêmicas, né? Porque pior que desconstruir sistema através da religião é falar sobre projeção astral por causa da moda hoje, né? Então, religião, vamos dizer que muita gente fala, não estou ligando para a religião, embora toda a estrutura religiosa esteja dentro da pessoa, porque a estrutura religiosa, né, judaico-romana, está dentro do pensamento ocidental. Ele forma, né, o que a gente tinha era o grego, né, começando a formar esse pensamento, o grego e o árabe, né, com suas pesquisas, sua matemática, sua ciência. Estávamos formando um pensamento ocidental, que era diferente realmente do oriental, a visão oriental era outra, justamente por causa da filosofia, pensando o ser e não mais a filosofia, como tem, que o pessoal chama de filosofia oriental, porque não se constituem sistemas religiosos fechados. Então, são um conjunto de ideias no Ocidente, no Oriente, e que sempre visam uma prática formativa, não formar o comportamento da sociedade, com exceção de Confúcio, né? Confúcio é o primeiro ideólogo, né, que a gente conhece lá no Oriente, que quer formatar, né, um conjunto de cidades-estados, né, formatar num modelo só de comportamento, de pensamento, e aí começa, ali, em Confúcio, você já vê essa, essa característica das ideologias totalitárias, que é o tem que no âmbito do particular. Então, assim, você tem que cuidar do seu pai, você tem que fazer isso, você tem que se arrumar assim, você tem que dar aval para o Estado, para tudo, você não pode se rebelar. Então, tem uma série de tem ques, que é o quê? É uma legislação para o particular, né? Então, e o que que isso implica na polis, que é diferente do que acontecia, estava começando, né, a se formar na Grécia, né? Então, a diferença é bem diferente, é bem gritante, vamos dizer assim. Quando eu estou legislando, né, o comportamento humano no seu âmbito privado e particular, eu desvio a atenção de toda uma nação para o comum, para o pequeno. E as decisões que vão impactar essa comunidade não são passíveis de serem ditas ou discutidas porque não interessa, eles mandam naquele espaço, né, naquela comunidade. E é o que a gente tem visto, né, acontecer no Ocidente e agora mais ainda, tá? Então, a igreja, quando eu falo a igreja, é Roma, tá? É essa instituição judaico-romana, e eu me nego a dizer que ela é cristã, porque inclusive o nome dela é Igreja Católica, Apostólica, Romana. Então, ela é dos apóstolos, Paulo e Pedro, ela é romana, e igreja era assembleia, né? E ela é judaica, porque tanto Paulo quanto Pedro, a formação é judaica farisaica, né? Que é, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, e o fariseu, como religioso, era aquele que participava politicamente do sistema romano, em acordo. Herodes, né, os herodianos, os fariseus e Roma estavam em comum acordo para controlar o povo judeu, e aí os outros partidos estavam lá, até aquele que não estava com partido nenhum, né? Não só para pagar impostos, é para impor ideologias e criar divisões, porque veja, ali no mundo antigo, havia divisões que são manipuladas por governos, que permitem e apoiam, só não pode sair conflito armado, né? Só não pode um matar o outro, embora que mate, né? A gente sabe disso. É sempre um brigando com o outro e tal, mas no âmbito do particular, como guerra de vizinhos, discussão entre famílias,
Então isso daí não afeta o sistema. E veja, o pessoal fala muito de 13 famílias, mas é sistema. Então, dentro da desconstrução que eu faço do sistema, ele é um sistema que já perdura séculos, milênios, tá? Então, sim, o Oriente tem. Só que ali não vingou muito. Não é porque a China é totalitária hoje. Porque ela já foi totalitária no passado. Então, quando o pessoal fala assim, repetindo, roda de Sansara, que eu vou abordar isso, né? Não é roda de Sansara. É a roda do ratinho programado repetindo a mesma coisa, é um padrão. A roda de Sansara, né, pegar o termo, né, do budismo lá, de uma filosofia muito mais aberta, muito mais revolucionária, como tem na Índia, né, algumas filosofias. Para romper a roda de Sansara é romper uma roda encarnacional obrigatória. E quem está ou não obrigado? Quem fala que você pode romper a roda de Sansara assim, é só pegar a chave serafínica, sei lá, qualquer coisa, resgatar, né? Você diz assim, não, para os senhores do karma. Eu queria saber que seres são esses que têm tanto poder para chegar numa sétima dimensão, que nem chega na quinta nem na sexta, provavelmente, e vai. Sabe, porque quando eu falo de dimensão é uma coisa muito séria, é muito além do que uma fantasia que os espíritas e outros ficaram descrevendo que o astral é isso, o astral é aquilo. Ninguém sai desse astral. O astral é muito plástico, ele é muito vasto, tão vasto quanto o pensamento de cada um que pensa com a barriga. Pensar com a mente mesmo pura, o cérebro, é dificílimo. Veja, não é à toa que o intestino determina os seus estados de humor, seu pensamento. Por isso que pensa com a barriga. Agora, para pensar com o cérebro, você tem que ter teu corpo são para ter uma mente sã. Então, veja, o grego, ele estava criando essa estrutura de um pensar mesmo puro, e o pensar do grego não tem comportamento, não tem modelação, não estou modelando ninguém, estou pensando o ser, eu estou criando uma lógica, tentando criar um método para pensar da melhor maneira. Só que estava lá com a maiêutica, com a sua dialética, e a dialética hoje ela é odiada por todos, porque nem o marxismo é dialético, tá? O marxismo é metafísico na sua estrutura, ele usa uma dialética besta, materialista, quer dizer, a dialética não é para ser materialista ou cientificista. A dialética é uma maneira de pensar. A dialética é socrática. É um processo de negação, sim, para tirar um terceiro elemento para continuar pensando. Então, mas aí, Cristino, as estruturas acadêmicas, as filosofias todas estão erradas. A pessoa senta em cima daquele erro e diz: ninguém muda. E aí a gente tem essa estrutura com o cristianismo, né, que não é cristianismo, botaram infelizmente esse nome, né, mas a égide é do catolicismo dividido, catolicismo, protestantismo, vou botar os nomes originais, né, então o protestantismo de Lutero, né, o calvinismo, anglicismo, né, e anglicanismo, e o catolicismo, né, de cristão, bota o Cristo fora disso. Cristo enquanto a pessoa libertária que não tinha uma filosofia só, tá? A estrutura dele é outra, é só ler e fazer a verdadeira exegese, né? O que é uma verdadeira exegese? Não é o Espírito Santo vindo falar para você, não é ter que obedecer o que o pastor falou. Eu escuto muitas pessoas falando de exegese, porque isso, porque a hermenêutica, que é a ciência para interpretação, ela tem que passar por uma lógica e uma fundamentação, e não por um achismo. Então, na hora que você vê que a sua interpretação, ela imediatamente, ela é contraditória, né, porque você vê uma outra premissa que contradiz, não é um paradoxo, ela contradiz, ela já não serve. Eu estou dizendo que sim e dizendo que não. Meu Deus, isso não é paradoxo, isso é contradição.
E a contradição é mentira, é erro, é falácia. Não adianta inventar outras palavras. E falo como doutora em filosofia, tá? Porque tem gente que acha que é achismo, que essa senhora está falando besteiras. Essa senhora não é uma senhora. E vocês escutam mais outras senhoras hoje no sistema, senhoras, senhoritos, que nem sequer estudaram, nem fizeram coisíssima nenhuma. Aí isso é rebelião das massas. As massas alcançam o poder assim. Elas são usadas no poder. Elas não estão no poder. Com exceção da América Latina, que sobe os energúmenos ao poder, né, um monte de tipos aí que a gente pode ver, até traficante, a Haiti está na mão de traficante, e ninguém fala nada, acha legal, porque a massa vai achar legal. Claro que vai. Ela é amiga do cara. O cara nasceu ali na comunidade. Então o cara alcançou o poder, beleza, agora a gente vai ter tudo. Então tem que, sabe, vamos ter um distanciamento mínimo, uma sinceridade, estou pedindo muito, né? Uma hombridade, um valor para poder pensar de verdade. Agora, se eu recebo milhões por trás, minto para vocês, depois fico querendo comprovar isso, como a gente vê com um monte de ativistas, youtubers e outros bichos mais, influencers, agora você vê, inventaram. Quem inventou isso tudo? É o americano. O americano tem manipulado essa terra aqui há décadas. O que dá lá vem para cá. E vem para cá no estilo banana tupiniquim. Sempre meia boca, não é pior. Porque a gente não tem uma estrutura que lá tem, que é uma constituição enxuta e um judiciário isento. A gente não tem essas duas coisas fundamentais. Então a gente está muito mais perdido do que lá. E da mesma maneira que lá, graça, né, igrejas também, tem ativismos e igrejas, aqui também. Tudo vira igreja. O que é virar igreja? Uma assembleia de pessoas que, sem prova nenhuma, falam a fim de uma ideologia para controle. E aqui no Brasil, a gente não controla só a sociedade viva, a gente controla a sociedade morta. Quer dizer, controla não, tenta controlar e não vai controlar nunca, mas diz que controla e conta para os vivos como é lá, né? Esse lá que não tem lá. Então, o astral, né? Projeção astral, extrafísica, você sai do físico. Em que nível você sai, né? Onde está esse tal de umbral? Onde fica esse tal de abismo? A literatura espírita vai ter sua versão e isso já está multiplicado N vezes. A teosofia, mais ou menos, não usando as mesmas palavras, explica alguma coisa, porque de empréstimo de uma filosofia ou estrutura do Oriente, Índia, principalmente, Índia, não China, não Rússia, né? Índia. Então, contato com o conhecimento da Índia, através, né, da dominação inglesa, veio pela teosofia uma outra visão, uma visão mais antiga, isenta de ideologias. Porque quanto mais o mundo vai se multiplicando, se densificando, se desenvolvendo e tendo mais pessoas aqui, parece que está brotando, né? De algum lugar estão brotando pessoas, ou não estão morrendo pessoas, porque para chegar na conta que a gente chegou, veio gente do espaço. Brincadeira, tá? Eu não, claro que eu não vou advogar isso. Então, por que está acontecendo isso? Tem motivo, né? Motivo, razão, tem tudo explicadinho. Né? É só querer debruçar e estudar mesmo. Aí a gente tem que ler pessoas e filosofias consequentes, que não vão morrer ali na primeira experimentação. Porque a filosofia é a mãe da ciência. Foi ela que descreveu o método. A ciência só existe porque existiu uma filosofia pensando nisso. O que é filosofia? Como define um objeto? Como você faz uma experiência? Tudo isso é filosofia. Pensar, né, e estruturar é filosófico. Agora, opinião e achismo não é nada, gente. É uma baixa atividade mental, é pensar com o intestino, ok? Então, onde fica o umbral?
Quem passou pelo umbral sabe que o umbral não é abismo. O abismo é uma região escura que até em algumas EQMs, poucas pessoas vêm descrever porque depõe um pouco, né, contra a própria pessoa. Por isso vocês não vão ver os relatos de umbral, nem de umbral até vão ver alguns, mas de abismo, regiões escuras. Porque para a pessoa dizer que numa EQM ou na sua projeção ela foi para lá, ela tem afinidade com com aquele lugar, né? Com aquela vibração, que não é lugar, né? Então, naquela vibração que é baixa, né, escura, onde não há luz, se não há luz, não tem informações, não tem amor, não tem benevolência. É escuro, é o fundo da caverna. Então, qualquer sombra que se veja, qualquer coisa que se mexa, porque é escuro, mas nunca total, senão você não via, é cegueira. O abismo chega à cegueira, mas o enxergar fora do corpo é diferente do enxergar no corpo, tá? Então, atesto isso por ser uma pessoa que tem diversas experiências no astral. Ah, Cristiano, mas você pode provar? Bom, as comprovações, elas se dão nos relatos, quando você está indo numa direção, mas ao mesmo tempo está vendo todo o entorno. Porque você é energia. Então você capta o seu entorno em 360. O cérebro decodifica com detalhes ou não. Por que eu digo ou não? Sim, se você tiver um cérebro muito deficiente, problema de memória, você vai lembrar ampassando a sua experiência. Mas se você tem uma boa memória, e geralmente ela é muito impactante, e o conteúdo emocional vai determinar que você fique preso naquela experiência, né? Porque você vai querer entender, porque ela é impactante. Por que estou aqui? Por que vi isso? Por que estive com aquele guardião? Por que estive com aquele ser? Né? Por que vi aquelas coisas? Aquilo marca muito mais do que qualquer sonho. Então, assim, algumas experiências, elas podem ser definidas como experiências quando você consegue repetir essa experiência nos seus detalhes igualmente e você não esquece. Agora, quantos sonhos você teve, simbólicos, ou do dia a dia, ou sonhou com partes de filme, e você já esqueceu? Agora, nós temos um fenômeno do não foi sonho, não foi experiência, e é mitomania. Aí a mitomania, ou né, o que a gente chama, né, uma síndrome de Barão de Munchausen, aí fica difícil, a pessoa quer chamar atenção, então ela vai inventar e vai dar os filhotes daquela estrutura, mas se fosse indagado nas estruturas mais vezes, você veria a incoerência. Incoerência é quando não é verdade, tá? E uma coisa é para física, o que que é incoerência, outra coisa é o que a gente chama de incoerência aqui. Então, o umbral, ele separa uma região menos luminosa de uma mais luminosa. Só que tudo isso é dimensional, vibracional e a gente confunde com espaço, tá? Então nós temos a impressão, porque o cérebro, estando aqui para traduzir, ele pensa espacialmente. Nosso cérebro, devido à matéria, à densidade, não consegue pensar, apenas imaginar o dimensional. Então, dimensões já estão fora do campo da matéria e do espaço. Matéria sutil, que a gente chama matéria sutil por não ter outro nome para dar a algo que tem uma certa consistência noutra dimensão. A quarta dimensão é a dimensão temporal. Então, quando você tem tudo é tempo, você não tem o tempo. Por isso é muito comum as pessoas dizer o tempo não existe quando estou fora do corpo. Mas aqui ele não tem existência também. Nós
percebemos algo, né, um devir, uma duração que chamamos tempo. Então, as definições de tempo, o pensar o tempo, vem desde o mundo antigo, né? Porque se o homem das cavernas pensou o tempo, não se sabe, né? Precisava também, né, tempo, pensou o fogo, né? O fogo não é um elemento daqui. Canso de dizer isso, o fogo manifesta-se aqui. Então, quais são os 4 elementos da matéria? Água, sim. Terra, sim. O que mais? Ar, está respirando, né? E, bem diz o chinês, metal, que ele diferencia de terra, embora para mim seja um pouco redundante. Mas fogo, você pode esquentar a água, você pode derreter até o metal, esquentar e derreter. Você pode esquentar o ar. Aí, tem um balão aí para dar prova disso. E a terra. Mas nenhum desses elementos pode fazer algo com fogo, né. Aí você vai: "Ah, mas a água apaga o fogo", depende da quantidade. Se a água apagasse fogo fácil, era fácil apagar incêndios. Então, o fogo se manifesta como combustão, e será que o fogo, o elemento original, é isso? Ele aquece, ele ilumina, ele destrói e limpa, regenera. Então, que elemento é esse? Ou a gente está misturando, botando tudo como fogo? Então, no extrafísico, astral, que não é plano, né, ele é muito, né, tem uma dimensão muito maior do que até a terceira dimensão, que é essa, que é o quê? Plano, né, você tem altura, largura e profundidade, terceira dimensão, 3 dimensões. Na quarta dimensão, o que que entra aí? Tempo? Então a gente está pensando a partir daqui e projeta. Mas quando você sai daqui, larga a matéria e como energia, que é o nome mais próximo, para não dizer alma, aí não adianta falar perispírito, corpo astral, as pessoas não sabem nem o que é isso, né. E perispírito já é um nome dado a uma parte desse corpo astral, que as pessoas dizem que, né, que está ali, né, que você saiu no perispírito, que é muito próximo aqui. É próximo disso aqui quando você sai, porque você está aqui. Mas quando você começa a se desidentificar com essa encarnação, com a sua partícula, né, egóica que você está experimentando aqui, com esse corpo, quando você tira a identificação, não é largar o corpo para outro entrar, nada disso. É tirar a identidade. Eu estou usando um corpo. É como se você deixasse a roupa ou deixasse o carro ali, que é o seu veículo, mas ninguém toma. Você não vai ficar sem corpo, ninguém vai roubar seu carro, nem a sua roupa. Ela está ali. Ela participa com você nesta encarnação desse processo. Mas você já teve N corpos, N, né? E não são eus prováveis, não são outros eus, é você. Voltando para ter outra experiência para expandir mais. Voltando para ter outra experiência e expandir mais. Se você tiver essa proposta. Eu quero expandir, eu quero crescer, eu quero ir além dessa experiência física, mas não só isso. Mas porque a experiência física acelera o processo de evolução. Então, claro, né, você está dentro de uma matéria, dentro de um carro, e tem que expandir a partir dessa matéria, né? Dessa densidade. E quanto mais você expandir aqui, mais você consegue
em outra dimensão. Mas se você não faz aqui, muito difícil a expansão em outras dimensões. É uma repetição, porque é vibracional. Como que é o salto quântico? Todo mundo fala que é uma aceleração da energia. Que elemento acelera? O átomo se acelera? Não. Ele sofre com a aceleração. Ele recebe, ele é afetado por uma aceleração, por uma outra energia. Mas ninguém fala do decaimento quântico. E, invariavelmente, aquilo que salta por uma aceleração, muitas vezes decai para o mesmo lugar. E essa parte da física, ninguém fala. Então, veja, se eu vou usar a física, o conhecimento da física, a física quântica, para fazer toda essa ideologia que está aí, eu tenho que pensar ela na sua totalidade. Eu tenho que pegar a física quântica e os processos que vão até o final, né, descritos pelos físicos, para pensar a minha realidade. Então, se eu estou pegando uma teoria de empréstimo, eu tenho que pegar ela inteira. Agora, pegar partes aí é falácia, né, gente? É brincadeira. E faz parte do achismo, da opinião, sabe? Do que você pensa, o que você acha, né? Nenhuma experiência, nenhuma seriedade, nenhuma experimentação. E eu venho de uma formação científica, porque até meus 17 anos eu estava inclinada para laboratório, para medicina, e eu fiz aula de laboratório, eu participava de 3 laboratórios, né, para experimentar, anotar. Então, o método de como você fazer as experiências no laboratório, eu absorvi na adolescência, na formação, né, de profissionalizante, que era séria. Hoje não tem nada, gente. Então, quando terminaram com o ensino profissionalizante, que parecia que era profissionalizante, por isso era nazista, né? Que as pessoas fazem isso, né? Nazistas, fascistas, porque você está estudando uma cultura eurocêntrica. Ora, muito conveniente você dizer que a coisa é eurocêntrica, ficar com parte desse eurocentrismo, que é todas as descobertas, toda a tecnologia, e eliminar aquilo que estrutura realmente o pensamento. E aí eu não posso fazer crítica de nada e estou fazendo essa bagunça que está aí, né? Que se a gente já teve uma bagunça inicial, pelo berço da filosofia ser lá, esse berço, né, ele renasceu no renascimento, por isso que chama-se renascimento, do homem pensando. E até hoje você vê vagabundo de plantão falando contra, não só o trabalho, mas falando contra a filosofia, né? São os vagabundos da teologia que a gente tem, porque a gente tem os vagabundos políticos também. Vagabundo aqui no sentido do cara que não trabalha, que não ganha o próprio pão, que não merece nem o pão que come. O próprio marxismo tem isso, né? Você tem que trabalhar para merecer, só que a maior parte dos marxistas não trabalham para merecer nem aquele que comem. Então, dentro dessa dimensão do astral, eu estou estudando uma tecnologia para a gente poder fazer quadrinho, né? Que aquele outro quadro fica bem complicado para eu fazer. Dentro dessa dimensão astral, eu tenho níveis. Claro, eu tenho o vermelho, o infravermelho, né? Pegando a luz como exemplo, né? Como exemplo. Então, você tem o infravermelho, abaixo do infravermelho ninguém está enxergando mais nada, né? Aí você tem o vermelho, o laranja, a vibração amarela, e vai se utilizando, vai indo para um violeta que ultrapassa, vai para o ultravioleta que você já não está mais enxergando, porque a luz é invisível. O que a gente chama de luz, aqui, é uma manifestação rarefeita. E as pessoas não entendem isso porque não estudam, porque não vão para o laboratório fazer, porque a escola não está ensinando. Afinal de contas, a nossa escola, há um certo tempo, ela é revolucionária. De que revolução? Revolução do saber? Não. Uma revolução social de massificação, né, que não tem nada de construtivismo. Não constrói nada, só destrói. Tá? Porque você destrói e não bota coisa nenhuma. Claro que não vai botar nada. Né? E na hora que começar a colocar, a gente vai repetir o problema lá
da Revolução Francesa, que é, né, o que Robespierre fez. Começa a destruir, matar, guilhotinar os burgueses, os nobres, daqui a pouco está guilhotinando o povo, daqui a pouco se guilhotina, que foi o Robespierre, acabou sendo guilhotinado por causa disso. Não queria matar tudo para botar um só modelo da cabeça dele, deu no que deu. E a gente vai chegar nesse ponto. Né? Então, o ativista que se coloca como ativista por criticar um sistema, ele acha que ele pode criticar tudo e determinar tudo. Aí, quando ele começa a criticar, porque ele tá vendo o erro ali do cara que colocou ele no poder, ele está se guilhotinando. Ele não está sabendo porque ele não estudou. Né? Então, tem os chiliquentos aí de plantão que não estudaram, é muito próprio. Um governo votaram num cara que não estudou, que não tem academia, que não tem nada, não tem nenhum estudo, né? Que também não trabalhou. Você coloca o cara no poder, você acha que ele vai colocar em volta dele o quê? Doutores? Cada doutor que ele coloca, esse doutor é vigiado por N energúmenos, ok? E assim é no astral inferior. Só que no astral inferior, né, ou dimensão inferior, onde não há luz, a coisa é bem diferente. É o poder como, não como lei, não como estrutura, como força, né? Potência mesmo. Você não passa porque não passa. Na potência te impede naturalmente. Então, a entrevista do Enio, eu sempre cito, vai lá no canal do Carlos, a entrevista do Enio, ela dá conta disso, ele falou com uma autenticidade fantástica, por quê? Fantástica como formidável, intensa, por quê? Porque ele não esperava. Por que que ele não esperava? Porque a ideologia vigente é de que quando você morre ou sai do corpo, você vai para o colo de Deus, para a nuvem, para as colônias espíritas, porque o espírita está colonizando o astral. Só que não. Se eu não encontro igrejas, assembleias, né, sinagogas, mesquitas no plano astral, por que eu encontraria colônias? E do nosso lar já deu filhote para 5 colônias. E isso vai, na cabeça da pessoa vai criar. Aí eu já não gostei daquela, já vou criando outra. Aí tem a colônia dos animaizinhos. Os animais são uma alma coletiva que tem um deva, que é um outro tipo de ser, que é outra coisa que a gente não consegue conceber, que nem tudo é humano. E eu vejo nessa estrutura de pensamento espírita, não são todos os espíritas, mas nesse tipo de ideologia, uma arrogância e um orgulho do ser humano controlar tudo. Mas por quê? Porque eles estão dentro da estrutura bíblica. E na criação, o homem, que não fazia nada naquele paraíso, controlava tudo. Eu queria saber controlava como, onde, por quê. Não controlava nem a si mesmo. Nunca controlou. Adão nunca controlou nada, nunca foi. Ele é simplesmente o início, vamos dizer assim, se simbolicamente a gente pode tomar isso, o início de uma raça, de um de ser, tipo de manifestação. Quantos seres temos? Agora, hoje, a gente cria uma série de seres extraterrestres, porque nós somos tão arrogantes que nesta Terra nós não concebemos outro ser que não seja nós. Isto é orgulho e arrogância. Não concebemos seres angélicos como criação, participando dessa terra conosco, não concebemos os seres dévicos, as inteligências dévicas, de diversos tipos, convivendo conosco, não. Tudo é só o homem, aqui, somos dono desse planeta, segura, e o resto é extraterrestre. Então, se eu vejo um deva, é extraterrestre. Se eu vejo um anjo, é extraterrestre. E tudo, hoje, tem que ter
tecnologia, porque se é extraterrestre, está morando num lugar muito longe. Como eu não vejo ninguém na Lua, como eu não vejo ninguém em Vênus, nem em Mercúrio, e não com corpo físico, e não vai ter, porque veja, os extraterrestres chegam aqui com um corpo semelhante ao nosso, fazendo contato conosco, uma linguagem diferente. E aí você entende, isso assim, assim. Isso para mim é igual a igreja evangélica, que fala e o outro traduz. Dorme com um barulho desse. Tem eu assisti um seminário que o indivíduo teve a pachorra de dizer que escrevia na linguagem extraterrestre. Além dele entender a fala, né, que eu posso ser falante e não saber escrever, né, aí tem os estivadores, né, que trabalham em Cais do Porto, que sabem falar e muitas vezes não sabem escrever, né, nem pouco ler. Ele escreve loucamente no quadro qualquer coisa, um monte de tracinho, e tem o tradutor, que olha para o quadro e fala assim, ele disse que está muito feliz em fazer esse contato. Nas igrejas evangélicas, a primeira vez que eu vi isso, eu tive que segurar o riso, porque eu achei hilário. Primeiro eu achei que que era uma brincadeira, gente. Um fala numa língua que não é língua, porque quem estuda a língua sabe que tem que ter uma estrutura, e ela tem que ter uma repetição, e algumas palavras têm que ter o mesmo sentido. Então, se você gravar, fizer a transcrição fonética daquilo, e a tradução, e pegar de novo, gravar e fizer a transcrição fonética, o significado é outro. Então não tem palavra, então não tem estrutura. Então é um som qualquer, é um mantra, é um som, mas não é uma mensagem, uma profecia traduzível. Entende? Então a experiência do Enio, ela é verdadeira, porque ele não esperava. E o que ele deduziu? Ele deduziu que se ele continuasse se comportando aqui de uma determinada maneira, fazendo determinadas coisas, quando ele realmente ficasse, né, sem o corpo, morte, né, como a gente chama a morte aqui, né, ou deixou o corpo aqui e não teria mais, ele, ao ir para a outra dimensão, que ele continua, iria para um lugar muito estranho, muito escuro, muito denso, porque ele estava cometendo, e não só cometendo, mas pensando, sentindo e intencionando numa vibração densa. É simples assim. Não se trata de dizer é pecado, não é pecado, é vibracional. Então, por que não posso matar o meu semelhante? Quando eu estou pensando em mortes, o que eu estou pensando? Não se trata só de morte física, eu quero eliminar aquela consciência, aquele ser que está me incomodando. Isso é muito denso, você não tem esse poder. Ninguém tem. Ou então assume. Eu tenho poder e assumo que vou ficar naquela dimensão porque sou um assassino, né? Uma pessoa que não admite a diversidade, a diferença, porque eu só quero eliminar por causa disso, né? Ou por inveja, ou porque a criatura faz, age, pensa e sente diferente de mim e eu não admito. É orgulho. Ou eu mato por orgulho, ou eu mato por inveja. E hoje nós temos um pensamento de morte muito forte na Terra. E um pensamento de morte que se repete há muito tempo. Vamos matar todos os primogênitos. Os semitas contra os egípcios. Depois o semita contra si mesmo. Vamos matar todos os primogênitos porque tem uma profecia que alguém vai nascer para tomar o meu poder.
E não era nada disso, foi o quê? Ideologia, foi interpretação. Em algum momento a profecia dizia que ia derrubar Herodes? Não, mas foi interpretado assim pelo pessoal que não estudava, não tinha filosofia, não tinha estudo. Eram seitas. E hoje nós estamos nisso, porque começou a se esvaziar os conteúdos dentro dessa república, né, de banana, do piniquim, no sentido negativo. Não estudamos, não estudamos, não pensamos, não pensamos, achamos, porque é, é da natureza humana pensar, mas eu posso pensar com a cabeça arrumada ou posso pensar com a barriga bagunçada, que é o caso, suja, porque me alimento mal. Um intestino sujo pensa mal. Já estão provando isso. As depressões, as ansiedades, as angústias, elas começam no intestino, que é onde produz os elementos para o cérebro bem funcionar. Endorfina, né? Oxitocina e outros neurotransmissores interessantes até para você focar em alguma coisa. Se você come suave e melhor, tem o intestino limpo, você pensa melhor, você vai melhor. Experimenta comer uma feijoada ou fazer uma churrascada, nada contra, mas não é a alimentação própria para depois você pegar um livro de filosofia e pensar. Mal você vai conseguir assistir um filme, você vai dormir, isso é animal? O animal caça, come e dorme, porque é pesado. Agora, se você come alfacinhas, frutinhas, você está leve e você consegue pensar. Então, a gente não pode sair, né? A gente pensa com uma estrutura inteira. Se eu estou no corpo, eu preciso cuidar do corpo, mente sana e corpore sana. A mente não vai ser sã, a mente não será sã num corpo doente. Não adianta. Isto é uma estrutura. Agora, fora do corpo, como eu penso? Aí outros 500. E eu não penso, porque quando eu saio do corpo, eu estou numa dimensão onde eu constato, onde eu vejo, experimento ainda. Para pensar fora do corpo, você vai ter que subir daquela dimensão. Então, o pensamento, mesmo extrafísico, ele se dá num plano superior ao umbral, acima, que é o primeiro nível do mental, que a gente pode chamar comparativamente, que é onde eu começo a acessar luz. Luz é informação. Energia é informação. Tá? É o logos, se você quiser chamar. Logos, fogo, luz, energia, tudo isso é sinônimo. Onde eu posso começar a pensar. E eu não preciso estruturar. E se eu estruturar algum lugar, alguma comunidade, algo que se pareça, né, com um lugar semelhante aqui, ele não plasma, ele não fixa. Ele demora tanto tempo quanto eu continuar pensando. Mas eu preciso de uma. Se a comunidade for muito grande, eu preciso de N pessoas pensando. Mas, num primeiro momento em que a ideologia parar de existir, aquilo some. Então, são comunidades, mas não tem estrutura de prédios, não tem por que ter isto em outra dimensão. É por isso que não há estruturas, né, aqui na Terra, que se permaneçam nessa dimensão. Só encontrar igrejas o tempo todo, por que não? E o católico que tem essa experiência, ou mesmo o judeu, ele fica danado da vida, porque ele não encontra. Ele estava crente que ele ia para uma sinagoga, ele estava crente que ia para uma igreja católica. Cadê as igrejas? Cadê os confessionários? Por quê? Porque não se criou aqui isto. O que se cria dentro de um. Qual é a ideologia do judeu, do extrafísico, né? Do depois da morte? Que acabou, ou que quando voltar lá o Salvador, aí resgata lá do fundo da terra, em forma de esqueleto, pó, ossinho, não importa o que, levanta um ser lá para cantar louvores, adorar um Deus lá que tá, é isso aí. Vocês sabem já que é tão tolo, é tão infantil essa estrutura.
fica difícil a gente escrever a sério. Então, como eu não gosto de ficar falando as coisas de uma maneira séria, que não são sérias, né? Então, o umbral é uma região que divide onde há luz e informação e conhecimento, que é plano mental, de todo esse plano anímico. O que que é anímico? Anímico é o achismo de uma alma que não tem a estrutura mental. Mas todo mundo não pensa? Não. Pensar mesmo isento a estrutura do pensamento, né, daquilo que plasma, né, ideias, estruturas mesmo, verdadeiras, que não são condicionadas ao tempo, isso a gente não pensa. A maioria não pensa. São achismos, opiniões, e as pessoas acham que isso é todo mundo, porque eu não consigo imaginar o que é um pensar. E aí, quando eu projeto os extraterrestres, todos eles ou são igual a mim, um pouquinho melhorado de mim, que é meu alter ego. Então, os pleiadianos, os sirianos, né, são o meu alter ego. Os outros são meu ego, que são os greys, claro, eu sou cinza, devia ser os green também, porque tem os verdinhos. E eu sei que tem os ids, que são os malvados, os que têm as pulsões negativas, as invejas, as maldades todas que estão lá com os reptilianos, draconianos, não sei mais o que, insetoides e por aí vai. Então não é difícil o ser humano que tem o bem e o mal dentro de si e tomou consciência disso, que tem que arbitrar e escolher sim por si, não tem cola, não tem anjinho aqui e diabinho aqui, dando cola, faz isso ou faz isso, né? Você decide, você diz, você assume, você defende a sua tese e vive por ela e assume ela, aqui e fora daqui. Então, no plano, né, dimensional, que é a quarta dimensão, que ele é temporal, você não existe tempo, né? Não existe como existência, que existência é consistência. A essência é outra coisa. Ser é outra coisa. Então não é lá. Né? É lá, né? Pode falar lá e existe aqui. E a gente não tem a consistência do tempo. A gente confunde com espaço, deslocamento, movimento. Por isto, fora do corpo, tem-se a impressão, a sensação diferente daqui, temporal. Por isso eu posso dizer que eu estava bilocalizada, ou trilocalizada, ou multilocalizada, porque eu não percebo o deslocamento, porque não tem um espaço, e eu estou simultaneamente consciente de diversos lugares daqui, ou de comunidades ou conjuntos lá. Vamos usar esse lá, porque não temos outra palavra para colocar no lugar. Né? E para além dessa quarta dimensão que eu chamo, que veja, a física tangencia, né, me ajuda a pensar esta quarta dimensão, né, esse plano astral, mas ele tem muito mais configurações do que tem o que a física denomina. E se eu for pensar numa quinta dimensão, que é um desdobramento da quarta, para além da quarta, eu vou, como experimentei, no mental por onde nada é consistente, porque é somente a ideia pura, ainda formando, plasmando algo, se assim posso dizer. E para além, pior ainda. Então, quando um indivíduo diz que
Você pode ir até 12ª dimensão, 13ª. A 13ª está fora, né? Estaria fora do umbral. Eu estou dentro do umbral, fatiando esse astral, né? Estou fatiando o astral em subplanos e colocando seres, situações, estou criando essas ideias e trazendo para cá como consolo. Porque, veja, o Espiritismo veio como um grande consolador, essa foi a primeira proposta. Eu não sei que consolo é esse, mas assim, disse Chico Xavier em algumas entrevistas, ou mesmo escritas, consolo, porque a pessoa podia ter a comunicação com vovô, com vovó, com o filhinho, com mamãe, com papai, e muitos foram animismo, porque dizer que todos estão numa luz é uma mentira deslavada, é repetir o mesmo que um catolicismo bobo, né, que começou a falar para o camponesinho e tal, para consolar e não ter questionamento, tudo tem uma resposta na ponta da língua. Meu filho, isso é assim. Meu filho, depois da morte. Meu filho, você vai estar bem. Meu filho, sua mãezinha, não sei o quê, seu paizinho, não sei o que lá. E não é assim. Porque, veja, aquele que está aqui encarnado, papai, mamãe, vovó, titio ou filhinho, tem uma história por trás que veio para cá para experimentar um momento e se falece, quando falece aqui, quando deixa de existir aqui, ele vai para a dimensão correspondente vibracional do conjunto das encarnações, de sua própria história, do seu acástico, que eu já vou falar disso, do seu acástico, que às vezes você não viu aqui, porque você conviveu com um lado melhor dele, ele estava tentando se melhorar, mas ele não deu conta disso, 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 e às vezes fez isso, porque aquele que vê cara não vê coração. Ou seja, eu não posso adivinhar todas as ações. Todo mundo fala, ninguém traz rótulo. Então, se ninguém traz rótulo, a pessoa pode parecer boa para você pode ter convivido pouco com aquela pessoa e não acredita que aquela pessoa fosse isso ou aquilo, ou que tivesse feito, ou que tivesse tensionado. Então, quando a pessoa passa, ela sabe que ela vai para o lugar que ela tem que ir. Ela não se engana. Onde tem enganação? Aqui. Aqui. Aqui eu minto. Aqui eu me engano. Porque eu tenho matéria que me segura, mesmo na minha mentira, parcialmente, de que está tudo bem. Mas eu digo que está tudo bem, aqui também acontece. E eu estou atraindo uma série de situações ruins e eu começo a dizer que aquilo é uma tentação, ou que aquilo é uma injustiça, ou que é um karma. E aí eu tenho que pagar. Entende? Então, todas essas ideologias, elas estão em comum acordo com os vícios do ser humano, o mal no ser humano, não conscientizado, não transmutado, não transformado, que é o orgulho, a inveja, a ganância e as outras coisinhas que a gente já está careca de saber, que são próprios da matéria, que é gula, luxúria e preguiça, que são bem daqui. Lá é uma continuação. Lá não tem como satisfazer gula, luxúria e preguiça. Eles acoplam nas pessoas físicas, né? Agora, a inveja, sim. O orgulho, sim. Né? A maldade, sim. O ciúme, sim. Então, tudo isso tem consistência lá, nesse sentido, que vibra-se nesse sentido lá, né? Nessa outra dimensão. Então, para ultrapassar o umbral, você tem que fazer uma iniciação, um processo. O que é uma iniciação? É um processo de superação, de conscientização, para você ser um só indivíduo, porque você não é vários, você não tem os prováveis, eles não têm consistência, mas você tem muitas formas de pensamentos e um ser multifacetado. Então, você tem que unificar, individuar isso, tornar-se um indivíduo para começar. Iniciação é isso. Para você ser um. Só se inicia um, não se inicia a legião que você carrega. Não tem iniciação conjunta, não tem iniciação eu e todos esses eus ridículos que eu crio, que sou eu mesmo. São facetas de mim mesmo.
Então, para você passar o tal do umbral, que é passar dessa esfera de Malhut criada aqui para a próxima, Iesod, né, que é justamente, a árvore tem 9, não tem 10. 10 já é 1 mais 0. Na verdade, 10 é 1, dentro da cabala. E não tem cabala escura e cabala clara. Tem um conhecimento chamado cabala que foi escrito por ser humano para ajudar, né? Bem intencionado, mal intencionado, manipulado ou não. Tem cabalas, não existe cabala, como não existe uma igreja, igrejas. Tudo no ser humano é muito multiplicado, porque cada um cria uma estrutura. Somos criadores disso. Então, o umbral é isso. Então, os meus eus prováveis, eu não vou encontrar eus lá. Eu encontro criações minhas idiotas por pensar, por acreditar, e mais os meus viciozinhos. Então, os elementais artificiais, se são artificiais, eu posso cancelar. E eu posso cancelando daqui também. Tudo que eu fizer aqui, que é mais difícil, mais, né, tem mais atrito, mas a repercussão será muito maior. Não deixe para fazer depois o que você pode fazer hoje, tá? Então, eu vou encerrar aqui, a gente continua falando disso, falando de tempo, falando de astral e dessas dimensões, e exatamente por isso, né, eu estou escrevendo um livro, porque eu não creio em extraterrestre. Primeiro que eu não tenho que crer, eu tenho que ver. Se é um ser como eu, vivendo em outro planeta ou outra galáxia, eu tenho que vê-lo, e não em outra dimensão, nessa. Entendeu? Porque tem tecnologia dessa. Não existe tecnologia no astral. Que brincadeira é essa? A tecnologia, ela é física aqui. Ah, mas ela lida com energias. E daí? Cria você, no astral, um artefato e traz para cá. Hum? Lembra, parece, tudo aquilo que você vive aqui, você rebate lá, como o que se experimenta lá, rebate aqui. Isto é o que os espíritas aí estão chamando de roda de Sansara, sem saber o que é a roda de Sansara. Porque se encarnar aqui é um castigo, é pertencer à roda de Sansara, não podemos considerar nenhum mestre, nenhum ser ascenso, nenhum avatar para nos salvar. E a mesma pessoa que fala isso é a mesma pessoa que acredita numa salvação vindo do espaço ou de outra dimensão. Se o poder é todo meu, não tem ninguém maior, né, torcendo, ouvindo aqui ou falando comigo. O poder é meu, a decisão é minha. Então é por isso que essas ideologias quebram por si só e não tem a estrutura que tem uma filosofia. Que para você desconstruir uma filosofia, você vai ter que aprofundar, estudar e não simplesmente dizer, não acredito. Por isso que o marxismo é uma ideologia, desconstruído facilmente. O positivismo é uma ideologia. O fascismo, o nazismo são ideologias de planificações econômicas. O resto é derivativo. Acoplou-se-lhe. Entende? Então tem que saber pensar essas coisas. Saber estruturar e desestruturar. E saber o que é o quê. Isso é livro, isso aqui é folheto, isso aqui é quadrinho, isso aqui é entretenimento, isso aqui é informação, isso aqui é notícia, isso aqui é fato. Eu sei a diferença entre isso? Não. Aí faço a salada. Saladas, quando eu falo salada, é tudo misturado e junto. Pode ser uma minestra, um minestrone, como vocês quiserem. Ok? Então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigada. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.